bem? Hoje estamos aqui diretamente do podcast Pode Falar, no estúdio Família Web Rádio, parceira com o Colégio Marconi. O meu nome é Ana Laura e hoje eu estou aqui com a minha parceira e amiga Mariana Verdão. E nossas novas entrevistadas, Nathalie Lear e Mariana Cândida. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais com vocês sobre os problemas ambientais e sobre os aterros sanitários que Guarulhos vem enfrentando todos esses anos. É uma pauta que vem sendo um pouco falada com as autoridades e hoje eu gostaria de debater um pouquinho mais com você, Mariana. Se por acaso você estivesse hoje na rua, por exemplo, e visse um aterro mal projetado ou até mesmo lixo na rua por conta de falta de coleta seletiva, o que você acha que as autoridades poderiam fazer que poderia intervir nesse problema que vem afetando diretamente a sociedade e a população guarulhense hoje em dia? Bom, primeiramente eu acho que as autoridades poderiam dar um pouquinho mais de atenção, né, a essas causas, por conta que quando eles não dão tanta atenção assim e tem a falta da coleta seletiva, acaba acumulando resíduo nas ruas e aí dá mau cheiro nas casas, né, da população, e a população vai reclamar e também vai, né, dar um impacto muito forte por causa das doenças e etc. Concordo plenamente com você, até porque por conta dessa pauta das doenças, acaba afetando até mesmo na saúde geral da população, já que acaba preenchendo muita vaga nos hospitais e não tem tantos médicos assim, profissionais da saúde que possam intervir nessa pauta que não é culpa deles e sim das providências que o governo deveria tomar. Então, eu acho que eu já falei um pouco demais. Eu gostaria de passar agora a palavra um pouco para a Mariana, que também é minha entrevistadora. Então, e você teria algum tipo de exemplo de desastre ou problema que aconteceu aqui em Guarulhos, Nathalie? Então, assim, em 2018 houve muitos aterros, etc., deslizes e tal. Guarulhos decretou como estado de emergência por ter exposto resíduos enterrados, muito em 2018 e etc. Isso também causou muito problema com lixeiros, etc., causando muito mau cheiro. Assim, as pessoas também, da população, etc., reclamam muito do governo. O grande problema é que até hoje Guarulhos não arrumou alguma solução para isso e a gente continua tendo esses problemas em Guarulhos todo. Eu concordo plenamente com isso. Existem muitas maneiras de resolver isso, mas como a Mariana também já disse, o governo não dá muito suporte para isso, nem muita atenção. E, convenhamos também, a população não ajuda muito. Eles reclamam, tal, mas também não ajudam com lixeiras, etc., sempre jogando lixo no chão, tal, etc., entendeu? Sim, isso é um grande problema realmente, porque cada vez que isso vai acontecendo, só vai piorando e não tem aquela ajuda para conseguir parar de fazer o que está acontecendo em Guarulhos. Sim, concordo. Eu concordo plenamente também com vocês. Eu acredito que isso vai além dos governantes e eu acredito que a população também deveria intervir um pouquinho mais, já que acaba afetando a vida delas também. E vocês acham que muitas das populações são afetadas ou algumas específicas? Porque é um problema que acontece em Guarulhos todo, porém eu acredito que seja populações certas, regiões certas que sejam mais afetadas pela falta de atenção do governo. Então, eu acho que sim, toda a população guarulhense é afetada, mas eu acho que principalmente aquelas pessoas que não têm uma condição muito boa e que moram em regiões que são mais precárias, assim, eu diria. Por exemplo, as comunidades, porque muitas das vezes as pessoas montam as casas com uma estrutura não muito boa e perto de rios, e isso é muito ruim porque quanto mais vai acumulando lixo nos rios, o cheiro já incomoda e também por conta da limpeza, né? Não tem limpeza e como você já disse aí, essa causa das doenças acaba sendo muito preocupante, não só para os adultos, mas a gente sabe que tem muitas crianças que moram nessa região, jovens, então isso é bem preocupante. Eu concordo plenamente com a Mariana também. Acredito que hoje em dia existem muitas invasões nos lugares e isso pode trazer várias doenças, febre amarela, dengue e etc. Por isso acredito que
por exemplo, aqui em Guarulhos, acho que a maioria conhece Cidade Maia. Acho que pessoas que moram mais em Cidade Maia, esses lugares assim, não sofrem desses problemas. Mas quem mora em comunidades, etc., sim. Esse ponto seu está certíssimo. E, além disso, além do Cidade Maia ser um padrão de vida maior para as pessoas, não tem tanto acesso assim aos problemas que são causados. Então, as populações mais carentes, além de serem mais afetadas por isso, elas não têm condições de arcar com os custos que podem fazer com que melhorem essa qualidade de vida. Por exemplo, uma mãe está cuidando de uma criança que acabou pegando alguma doença por conta dessa sujeira. Ela não vai ter dinheiro para conseguir pagar o tratamento para curar essa doença, entendeu? Exatamente. E, além disso, existem muitos problemas como eu falei, invasões. Pode ocorrer das casas caírem e ser mãe de família, como você mesma disse. Existem mães que não têm dinheiro assim para lidar com esse tipo de coisa. Então, se a casa delas, que já é invadida, cair ou algum desses desastres acontecer, eu acho que alguém com pouco dinheiro, assim, digamos, não terá como lidar com isso. Sim, entendeu? E com essa falta de estrutura, quando normalmente tem chuva, casas que não são bem feitas, elas normalmente caem, causando muitos acidentes e mortes entre pessoas. E eu acho isso uma coisa muito ruim, de não ter uma estrutura certa para as casas. E quando acontecer qualquer tipo de chuva ou qualquer vento forte até demais, a casa já cai e tem mais mortes. Além disso, mesmo com todos esses problemas das casas caindo, o governo assim, não dá atenção. Ele apenas dá atenção quando vem alguém de fora e mostra isso para as outras pessoas. Então, como se estivesse envergonhando. Então, aí sim, as autoridades liberariam cuidar sobre isso. Sim. Então, eu gostaria de falar com você mais uma vez, Mariana. Eu acabei ficando sabendo que em 2024 houve uma interrupção da coleta seletiva. Você acha que isso afetou muito a população? Por exemplo, com o mau cheiro até mesmo, ou com o lixo muito acumulado nas ruas? Então, isso aconteceu no final de 2024, né? As grandes autoridades aí, eles tiraram a coleta de seletiva e isso acabou sendo muito, muito ruim e prejudicou muito pelo fato de ser no fim do ano. Então, a gente pega aí uma época que está tendo Natal, Ano Novo, muita viagem, muita festa, assim, nas ruas. Então, acaba sendo que, infelizmente, a poluição, né, resto descartável, comida até, acaba ficando pelas ruas. E aí, como não tem a coleta seletiva, né, acaba ficando por lá mesmo. Acabou a festa, né, todo mundo vai para casa e tal. E aí, o lixo fica lá e isso acaba trazendo um pouquinho de problema, né, doenças também, para pessoas que moram ali na região, que também não tem nada a ver, né? Então, acho isso bem preocupante. Gente, isso é um assunto que eu poderia ficar horas falando aqui com vocês. Foi muito bom o papo. Eu amei poder conversar com vocês e ouvir o ponto de vocês. Porém, eu acho que a gente já está passando um pouquinho da hora, então eu gostaria de encerrar com vocês, gente. Muito obrigada por todos que pararam um tempinho de vocês para poder falar com a gente. Eu gostaria também de agradecer a minha amiga por mais uma vez estar aqui comigo e você, os nossos telespectadores, por estarem mais um dia aqui com a gente, ouvindo nossas pautas e nossos pontos de vista e debatendo um pouquinho com vocês. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, e até o próximo gente. episódio. Tchau, gente. Tchau.